A paz do Senhor, meus irmãos, sejam muito bem-vindos novamente ao canal Não Mais Eu Oficial, o canal onde a gente busca não sermos nós, mas sim a essência de Cristo sempre habitando em nós. Pra quem ainda não me conhece, meu nome é Ana Paula e eu sou discípula de Cristo nessa terra igualzinha a você. Você esperando o quê pra despertar o seu chamado, meu irmão? Vamos pregar, vamos espalhar esse Jesus pra que ele volte logo e tire a gente daqui. Amém. Bom, gente, no vídeo de hoje eu quero falar sobre a resposta, né? Quando a gente não tem a resposta, você não tem a resposta, ele é. Eu tô te dando a resposta, ele é. E bom, a nossa referência bíblica tá lá em Marcos, capítulo 4, verso de número 39, que vai falar: Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquieta-te, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? E bom, gente, hoje eu quero falar com vocês sobre a resposta. E Jesus, ele é a resposta. Bom, o que estava acontecendo nessa ocasião? Jesus, ele estava com os discípulos num barco, no meio do mar, e começou a ter uma tempestade terrível, uma tempestade assim horrorosa, e os discípulos falaram: a gente vai morrer! E Jesus, enquanto isso, pleno, tava lá deitado, no convés do navio, dormindo. Enquanto a tempestade caindo, o barco balançando, os discípulos desesperados, água entrando assim, Jesus estava dormindo. E os discípulos foram acordar Jesus, porque eles estavam assim: Mestre, nós vamos morrer! O Senhor vai deixar a gente morrer nessa tempestade? E Jesus levantou, falou: interromperam o meu sono da beleza aqui. Ele se levantou, foi lá no convés, falou pro mar: calma, acalma vento, fiquem no seu canto, foi eu que fiz vocês, me obedeçam. E o mar e o vento acalmou e a tempestade passou e ficou tudo bem. E a única coisa que Jesus vira para os discípulos e fala: vocês ainda não têm fé? E é muito interessante essa palavra, porque os discípulos estavam, mestre, eles estavam pensando: a gente ia morrer, por que a gente ia morrer? Tava acontecendo essa tempestade. Às vezes a gente te faz essas perguntas, né? Às vezes vem coisas na nossa vida que a gente fala: por que tá acontecendo isso comigo? Por que Deus tá deixando isso acontecer? Deus tem que me falar por que ele deixou isso acontecer? Como que isso foi acontecer, né? Por que tá acontecendo? E não, Jesus chegou e não falou para eles: essa tempestade veio para que o meu poder se manifestasse. E não, Jesus virou para eles e falou, com tudo, né, entre linhas, com tudo que eu já fiz, com todos os milagres que vocês já viram, vocês ainda não têm fé de que eu possa acalmar o mar, de que essa tempestade não vai matar vocês? E esse é um dos tópicos muito interessantes. Jesus, tempestade caindo, ele estava dormindo, gente. Olha que nível de paz, esse é o nível de paz que a gente tem que pedir a Deus pra gente. Porque não importa a tempestade que tá tendo lá fora. O que importa é quem tá no barco junto com você. E se Jesus está no seu barco, meu amigo, Jesus estava dormindo, sabe o que é isso aqui? A certeza de que você não vai morrer. Não vai morrer, você não vai morrer com a tempestade que vem sobre a sua vida. Você não vai morrer com tudo de ruim que possa acontecer, que parece ruim, mas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então você não vai parar, você não vai morrer. E Jesus dormindo no barco, no seu barco, é a prova disso. Gente, Jesus estava lá dormindo numa tempestade. Mais certeza de que tem vida e vida com abundância não tem, entendeu? Jesus, ele não explica qual foi a causa da tempestade, ele não fala nada. Não tem resposta. Porque ele foi a resposta. Quando os discípulos acordaram ele desesperados, falando: Mestre, nós vamos morrer aqui, não se importa que a gente morra. Jesus não fala nada com ele. Jesus levanta, vai até o convés, acalma o vento, acalma o mar, e depois vira para os discípulos e fala: vocês ainda não têm fé? O que é isso? Jesus, ele não deu nenhuma resposta, ele não falou nada para os discípulos, ele não falou: vocês poderiam ter acalmado essa tempestade. Ele foi e agiu. E lá em João, no Evangelho segundo João, ele começa: no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E o que é verbo, né? Na nossa língua portuguesa, o verbo é ação. Então Jesus, ele não te dá a resposta. Ele é a resposta, ele foi a resposta do amor de Deus na cruz, ele foi a resposta da remissão dos nossos pecados, ele foi a resposta da aproximação com o Pai, ele é a resposta.
vida, se você acha que tá acontecendo tudo, se você acha que Deus tem que falar com você porque tá acontecendo algumas coisas na sua vida, não tem. Porque enquanto você acha que você tá sem resposta, Deus está sendo a resposta. Ele tá agindo em vez de ter que ficar te explicando, porque Deus não deve satisfação a ninguém. E eu tenho um testemunho muito interessante pra contar. Recentemente, eu tava em um jejum, Daniel. Inclusive, acaba hoje. E nesse jejum tinha alguns dias que eu vivi muita batalha espiritual. E num desses dias eu me deixei arrastar um pouco, eu fiquei até o início da tardezinha assim, meio bad, meio mal, sabe? Sentindo aquele peso que não era eu. Aí, né, eu conversei com a minha pastora, ela falou, não, Paula, você não acha que isso aí é uma batalha espiritual, não? Aí eu falei, poxa, é verdade, né? Que às vezes a gente passa por algumas situações e a gente não olha com aquele olhar maduro, a gente pensa, é só porque eu tô cansada, muita coisa. Essa batalha espiritual foi numa sexta-feira, eu pensei, final de semana, tá chegando, já fiz muita coisa essa semana, acho que tô sobrecarregada, mas não. Às vezes tá acontecendo algo no reino espiritual, que você tem que usar o poder da sua oração e das suas palavras pra repreender. Então aconteceu isso comigo, aí eu virei pra ela e falei, na verdade, pode ser uma batalha espiritual. Entrei pro meu quarto, orei, repreendi Satanás, e pedi a Deus, pra me dar força pra vencer aquela guerra espiritual. E passou, né, aquela sensação, aquela angústia, aquele peso que tava nos meus ombros, passou e eu fiquei, nossa, bacana, Jesus, agora o Senhor vai me falar por que eu tava passando por isso. Foi literalmente isso, gente. Eu fiquei o dia inteiro esperando Deus virar pra mim e falar, aconteceu essa batalha espiritual por causa disso, disso e disso, e eu deixei você passar por causa disso, disso e disso, e eu esperava uma explicação de Deus. Eu esperava que Deus falasse, olha, foi assim, 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 e assim, assim. Aí, minha pastora orou comigo e Deus falou comigo através dela, só que não falou nada relacionado à guerra espiritual que eu tinha passado. Daí eu fui, aceitei, né? Depois quando cheguei em casa, fui pro meu quarto, eu fui orar, né? E eu fiquei indignada com Deus. É um episódio que... Ai, gente, sai de contar. Eu fiquei indignada, virei pra Jesus e falei, Jesus, mas o Senhor não explicou por que eu passei por isso? O Senhor não explicou, né? Eu fiquei indignada. Daí o Espírito Santo virou pra mim e falou, Ana Paula, resolvi, não resolvi? Eu resolvi o seu problema, não passou? Aí eu falei, passou, nem lembro mais o que eu sentia direito. Aí o Espírito Santo virou pra mim e falou, e precisa de mais? E precisa de mais alguma coisa? Cadê a resposta? Eu sou a resposta. Deus foi a resposta. Ele agiu. É muito melhor do que ficar explicando, explicando, explicando. Não, Deus age. Enquanto você tá querendo, exigindo tantas respostas de Deus, vê o agir dele, meu irmão. Para de querer resposta, porque não foi a resposta que eu dei pro Espírito Santo. Não precisa de mais, porque o Senhor foi a resposta. Amém, meu irmão? Então, que a gente possa entender isso. Não, Jesus, eu não quero saber por que aconteceu. Eu te agradeço porque o Senhor me ajudou a passar por isso. Amém? Foi esse o vídeo, gente. Se vocês gostarem, curte, compartilha, manda pra todo mundo que você acha que está precisando ouvir essa mensagem. Segue a gente no canal, segue a gente no Instagram, ativa o sininho pra você não perder nenhum vídeo. E é isso. Até aqui o Senhor me trouxe, o mais eu deixo pro Espírito Santo, porque eu tenho certeza que Ele faz, amém?